E para isso a empresa precisa estudar, então, acho que preliminarmente esse cliente ou não. Me dá a sensação de que eu preciso saber, quando eu quero atingir um cliente, eu preciso conhecer esse perfil, não é isso? Sem dúvida. E para esses 3 passos, que o primeiro você disse é a atenção, o segundo é a expectativa. Eu tenho que conhecer quais são as expectativas do meu cliente em relação à minha empresa, ao trabalho que nós desenvolvemos aqui, e eu preciso monitorar a percepção desse cliente final, para saber se eu consegui satisfazê-lo, encantá-lo, ou se o meu atendimento foi uma tragédia. Tá. E isso eu consigo como? Depois ligando para ele, perguntando se o meu serviço alcançou as suas necessidades, através de um serviço de atendimento, é assim? Na verdade, o que nós precisamos primeiro, a primeira fase, para quem está buscando melhorar o atendimento ao cliente... Se estruturar, vamos pensar. estruturar, é começar a fazer alguns diagnósticos. Ninguém vai num médico com uma dor cardíaca e o médico tira da gaveta dele um receituário e prescreve, olha, tome isto. Não, o médico vai pedir exames complementares. Da mesma forma, com o cliente nós temos que tratá-lo assim. Para a gente descobrir qual é a expectativa dele, nós precisamos efetivamente fazer um diagnóstico. Muitas empresas como TAM, Fiat, Rodia, fazem trabalhos maravilhosos de diagnóstico. Eles vão lá e colocam um termômetro na organização para medir como é que anda a satisfação do cliente. Você citou empresas grandes, né, Fabrício? Tem dinheiro aí por trás. E as pequenas que não têm tantas condições financeiras para isso? Ela perde em termos de tratamento com o cliente? Preciso de dinheiro para humanizar a minha relação? Não, não necessariamente. Esse é um outro grande engano. Por quê? Veja, você pode colocar esse termômetro simplesmente fazendo uma coisa básica. Convide alguém da sua família, se você não tem dinheiro, convide alguém da sua família, que é uma empresa pequena, então, que vá até o seu estabelecimento, até a sua empresa, como cliente. Ninguém o conhece. Qualquer crítica, né? Ninguém o conhece, tem que ser uma pessoa realmente desconhecida, e ela vai lá passar por cliente. As grandes empresas fazem isso, né? A TAM tem o cliente oculto, a Fiat faz o cliente fantasma. O que eles fazem? Eles contratam uma pessoa no mercado, essa pessoa geralmente vai vestida de uma forma inadequada, vai com jeans sujo, tênis, comprar um carro. Tá. E aí chega lá, ele tem um checklist na cabeça dele que ele tem que preencher para ver se o atendimento foi bom ou não. Nós vimos algumas pessoas comentando que depende da sua posição financeira. Isso, se você tem dinheiro, se você tem dinheiro, você é bem tratado. Não é assim? Mas as empresas estão buscando o outro lado. Fabrício, é sobre esse outro lado que eu quero que você me conte daqui a pouquinho no segundo bloco. No terceiro milênio dessa noite, nós estamos falando sobre o cliente. Fique conosco, o assunto está muito interessante. Até já. No terceiro milênio dessa noite, nós estamos conversando sobre o tema A Importância do Cliente. E o nosso convidado é o Fabrício Rosso. Ele é administrador hospitalar e mestre em recursos humanos pela Universidade Mackenzie e professor do Centro Universitário São Camilo, além de trabalhar como sócio-diretor da Fator RH Consultoria em Gestão de Pessoas. E no primeiro bloco, o Fabrício terminou comentando a empresa também tem um papel importante nessa relação com o cliente. Eu me colocando como cliente, estou aqui me imaginando numa fila de banco já há 40 minutos, com pressa, querendo ser atendida e vejo o pessoal se movimentando ali, mas não num ritmo que eu acho que poderia ser. Como que eu faço? Eu tô muito nervosa. Qual que é o papel da empresa nesse momento? O que você acha? Como isso a gente poderia evitar uma situação dessa, Fabrício? Bom, em primeiríssimo lugar, as filas nos bancos em geral são motivo até de legislação. Em alguns estados, vem se procurando criar uma legislação específica determinando o tempo máximo do cliente numa fila de banco. Era meia hora uma vez que eu... Era meia hora, por exemplo, no estado de Goiás, era 20 minutos apenas. Tá. Algumas instituições bancárias acabam entrando com recursos contra essas leis, porque não conseguem cumprir efetivamente isso. Eu tenho um exemplo que eu vivenciei dentro de uma instituição bancária,
inclusive um Banco do Estado, Banco do Estado de Goiás. Vale a pena a gente citar o nome pela situação e pelo bom atendimento que foi dado numa situação como essa que você vivenciou, Luciana. Como sair dessa situação? Como sair dessa situação? E, nesse caso, houve um agravante maior. A fila era enorme, eu estava na fila e, de repente, o sistema caiu. Porque isso em banco é fantástico, caiu, o sistema né? cai. Não é? Bom, caiu e aquele sufoco, tudo parado, os caixas parados, ninguém fazia nada, a fila não andava. De repente, a gerente desta agência, no centro de Goiânia, levantou da mesa dela, pediu para que todos os funcionários pegassem as suas cadeiras e levassem para a fila, para os clientes sentarem. Obviamente, foi dado prioridade para aqueles clientes mais idosos, gestantes, enfim. Mas foi distribuído. Nenhum funcionário no banco ficou sentado, porque não havia cadeira para ele sentar. As cadeiras estavam na fila. Para os clientes. Para os clientes. E ela não parou por aí. Que atitude inédita, né? E atitude inédita, eu fiquei surpreso. Além disso, ela pediu alguém lá dentro da Copa fazer suco. E ela, gerente, veio com a bandeja distribuindo suco ao longo da fila. Alguém, também um funcionário do banco, talvez até por orientação da própria gente, saiu, foi comprar pãozinho de queijo. É verdade tudo isso? Isso é realidade e assim, as pessoas até me perguntam se eu não invento. Não estou inventando porque isso aconteceu comigo. Ou seja, todo mundo na fila, a maioria estava sentada, a maioria ou grande parte estava sentada, tomando suco e comendo pãozinho de queijo. Olha que coisa, né? Conclusão, o sistema não voltou. As pessoas saíram da fila, voltaram para suas casas, insatisfeitas em algum ponto, mas sem escândalo. Do ponto de vista operacional, acho. Exatamente. Né? Não com a gerente. Naquele mesmo dia, faltou o sistema em várias agências do BEG na capital de Goiânia. Então não foi só na agência dela. Não foi só na agência dela. Detalhe importante. Teve agências em que a polícia teve que chegar para controlar o cliente. Porque o cliente ameaçou quebrar a agência inteira. Então, olha a diferença entre a atitude. 90% da qualidade em serviços é atitude. E aí dependeu muito da iniciativa dela, da sensibilidade, do tratamento humano. Exato. Mas não é o que predomina por aí, não é, Fabrício? Eu acho que falta um pouco de bom senso e falta um pouco de visão, de realmente colocar o cliente como estratégia. O meu funcionário vai ficar de pé, mas o cliente vai ficar sentado. Então, isso falta nas empresas. Falta essa estratégia para quê? Para que realmente o cliente venha em primeiro lugar, não seja apenas uma frase bonita num quadro pendurado na parede. E eu fico pensando, você é administrador hospitalar, então no teu conhecimento nessa área de saúde, o paciente também é um cliente, não é isso? Sem dúvida. E como é que fica essa situação? Como que eu posso tratá-lo de uma maneira onde ele seja o meu, como você colocou bem no primeiro bloco, o meu cliente cidadão? Perfeito. Bom, no hospital a situação é bem diferente. No hospital, numa clínica, o paciente ou o cliente não está indo porque ele quer. Ele está com um problema, ele está com uma dor. Portanto, o prestador de serviço nessa área, ele tem que ter claro uma coisa em específico. O cliente não está na sua razão. O cliente está na sua emoção. Porque ou é ele, ou é a família dele, a mãe dele, que está passando por um momento difícil de saúde. Então, a razão nesse momento deixa de existir e passa a surgir a emoção. Que tem muita gente que não se dá conta disso no serviço de atendimento. E quer que o cliente seja racional nessa hora. Seja racional. Meu pai acabou de infartar, como é que eu vou ser racional? Sim, vai lá para a fila e espera, né, que o senhor é o 15º, né? É muito complicado. Tanto, Luciana, que as empresas hospitalares e mesmo as clínicas começaram a descobrir e a se espelhar nessas grandes empresas que nós comentamos no primeiro bloco. Na TAM, na Fiat. Hoje já existem trabalhos muito sérios de cliente oculto em hospitais. Como que é um cliente oculto? Porque eu não vou disfarçar uma doença, um cliente placebo. Como é que eu entro lá? É quase um cliente placebo, Luciana. Como que é isso? Lógico que você não vai se internar, você não chega a esse ponto. Mas você começa a verificar qual é o atendimento na linha de frente do hospital. Na portaria, num pronto-socorro. Então, você pode até simular que você está morrendo de dor de cabeça, que você passou por um problema gástrico, um mal-estar. E aí você vai e você começa a analisar tudo. Desde o momento em que você estaciona o carro na porta do hospital, ou na porta da clínica, até o momento em que você é atendido lá dentro pelo médico.